Graças e paz, amados de Deus, quero compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor, seu coração neste dia. E o texto que eu estava refletindo há pouco é o texto de Provérbios, de Salomão, capítulo 29, versículo 19, que diz o seguinte, olha que interessante. O servo, ou seja, o escravo, não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Olha só, vou repetir, o servo, o escravo, temos aqui um texto de quase 3.000 anos atrás, um tempo de escravidão, certo? Havia escravos. O servo não se emendará, ou seja, ele não vai tomar jeito só você falando com ele. Olha só o conselho do sábio Salomão para algumas pessoas de posses que possuem escravos em casa. O servo, o escravo, não vai se emendar, ele não vai aprender com palavras, porque ainda que entenda, ele não obedecerá. Em outras palavras, o sábio Salomão está dizendo que haviam certos escravos, não eram todos, claro, que não adiantava você só ficar falando, faz desse jeito, que ele só iria se emendar, só ia tomar jeito, só ia obedecer, não só mediante as palavras, mas mediante o castigo, a correção, a punição. Que coisa, né? Aí você olha assim, puxa, a Bíblia tem esse ensinamento também. Sim, para um tempo em que pessoas de posses possuíam também seres humanos na sua casa para fazer serviços. Qual é a aplicação, você me pergunta, para nós? Sim, há uma aplicação. Eu fiz aqui uma aplicação para a minha vida e eu quero compartilhar com você. O servo não vai se emendar com palavras. A Bíblia diz que nós, sim, nós hoje, na graça, nós somos servos de Jesus Cristo. Perfeito? Paulo vai dizer isso. Servos, ele vai usar até um termo grego lá, doulos. O termo grego doulos significa escravo, traduzido para o português de maneira suave, servo, mas é escravo. Paulo diz que nós somos escravos de Jesus Cristo. E você já percebeu, existem pessoas que ouvem a palavra, ouvem sermão após sermão, no nosso caso, na nossa igreja, para você que não é membro da nossa igreja, temos culto quinta, domingo de manhã, domingo de noite, no mínimo 3 mensagens semanais, fora os devocionais, que a gente posta aqui no YouTube, a gente manda para os grupos de WhatsApp dos homens e das mulheres da igreja. Enfim, ouve, mas não mudam. Já percebeu que existem cristãos que não mudam? Continuam imaturos, 20 anos de igreja, continuam imaturos, continuam ciumentos, invejosos, encrenqueiros, fofoqueiros, linguarudo, língua de trapo. Continuam, não muda nada, não há mudança nenhuma. Mudança nenhuma, não se importam em falar do amor de Deus, não se importam em ganhar almas para Jesus, não se importam com nada com o reino de Deus, só se importam em dar problema. Tais pessoas não se emendam com palavras, mas elas se declaram servas de Jesus Cristo, não é verdade? Pois é. Aí, a minha Bíblia, tua Bíblia vai dizer que o Senhor corrige os seus servos. Corrige porque nos ama, né? Então, não estranhe, meu querido, minha querida, se você está sendo corrigido pelo Senhor. Não estranhe se você está passando por um problema, uma luta na sua vida, e talvez você esteja culpando o diabo. É o diabo. Talvez não. Talvez seja Deus te corrigindo. Você não declara que é servo de Deus? Então, quem sabe você não esteja dando ouvido há muito tempo, não tenha conseguido colocar em prática a palavra de Deus há muito tempo. Você ouve, mas não há mudança. Você não coloca em prática nada. Você se acostumou a ir na igreja, assistir um culto, mas não coloca nada em prática. O pastor fala, você por aqui, sai por aqui. Pois é, chega um momento em que Deus, o Senhor, vai trazer correção. Porque meras palavras não adiantam mais. Há determinadas pessoas só vão aprender mediante o sofrimento. Deus vai permitir o sofrimento, vai permitir você, muitas vezes, chegar ao fundo do poço. Essa que é a verdade. Alguns cristãos da teologia da prosperidade dizem que isso não é possível. Não. Certo missionário, ainda solteiro, foi enviado para um país para pregar o evangelho. E ali nesse país ele passou fome. E ele tinha uma boa condição, ele foi para esse país pregar o evangelho sozinho, passando fome. Quando ele olhou, procurou comida, só tinha um pedaço de pão duro. Ele falou, começou a bater o pão para tentar, duro para tentar colher as migalhas e comer. E ali ele começou a chorar, ele conta. E quando ele começa a chorar, ele diz que o Espírito Santo veio a ele e disse: eu não chamo moleques, eu não chamo crianças para a minha obra.
Aprenda a ser homem. Deus humilhou. E a Bíblia ensina isso, que Deus humilha. Humilha os seus servos, para ver se toma jeito, para ver se se emenda. O servo, repetindo aqui, o servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Aqui fala de escravos, servos cabeça dura. O seu senhor falava e não davam ouvidos. E eles eram obrigados a serem punidos. Seus senhores eram obrigados a puni-los por conta da sua desobediência. Que você possa dar ouvidos ao seu Senhor. Você não é servo? Dê ouvidos ao Senhor. Caso contrário, Ele irá nos humilhar. Ele irá nos corrigir. Deus te abençoe.